Então vamos passar para o momento da palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, se você a trouxe. Abra ela no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 16. Vamos ler o 16 e o 17. Gênesis, capítulo 2, verso 16 e o 17. Todos encontraram? Muito fácil de achar no comecinho da Bíblia. Gênesis 2, 16 e 17. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Feche os teus olhos. Glorioso Deus e eterno Pai, a tua palavra foi lida e nós esperamos e ansiamos que a cada dia mais o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor ministre aquilo que o Senhor preparou para essa noite, que cada um de nós aqui nessa noite possamos ser vasos na tua presença, que nós possamos, ó Pai, cada dia mais transbordar a tua glória, que o Senhor possa colocar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor preparou individualmente para cada um, porque a palavra de Deus é uma só, mas o Senhor tem algo diferente para cada um de nós. Por isso, Pai, aquilo que o Senhor preparou é o que nós queremos, aquilo que o Senhor desejou é o que nós desejamos também. Por isso nós atentamos os nossos ouvidos à tua palavra, queremos abrir o nosso coração para guardá-la e depois, ó Pai, colocar em prática a cada dia mais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se assentar por um instante. O Senhor, ao nos dar essa palavra, Ele colocou sobre o começo. Como nós sempre falamos, o culto de hoje, de segunda-feira, é destinado à cura divina. E por que hoje nós precisamos de cura? Sendo que nós temos Deus. Por que hoje nós precisamos consertar a nossa vida, sendo que tem um Deus que é perfeito? Se nós somos, ou se nós fomos criaturas dele, por que nós não somos perfeitos? Nós éramos, desde o início. Nós lemos em Gênesis, falando de Gênesis, nós lembramos de Adão e Eva. E essa foi uma palavra destinada aos dois, Adão e Eva. De onde veio o pecado? Aonde começou a vir as coisas sobre o ser humano? O Senhor diz na tua palavra, Ele deu ordem, e ordem não podem ser descumprida. Se você recebeu uma ordem, você não pode fazer ao contrário da ordem, porque senão você vai estar em desobediência. E desobediência não vem de Deus. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de decência, Deus é perfeito e nós precisamos fazer a Ele também. E quando Deus, antes de tudo isso, antes de Deus dar essa ordem, ao criar Adão e Eva, Deus criou eles perfeitos. Eles não tinham pecados, eles não tinham nada. Eles eram perfeitos diante do Senhor. Eles não tinham nada, seus pensamentos eram puros. Para nós termos uma noção, seriam como as crianças. A criança, pureza, ela não pensa maldade, ela tem pureza no seu coração, na sua vida. Por isso nós precisamos a cada dia mais buscar esta pureza para nós hoje, onde nós caímos e temos a raça adâmica, o pecado. Só que antes disso tudo, Deus criou o homem perfeito. E ao Ele dar a ordem, de toda árvore dos jardins comerás livremente. Ou seja, pode ter liberdade para você fazer o que você quiser aqui. Mas, não é assim que acontece nas nossas vidas? Você fala para alguém, você pode fazer o que você quiser, mas isso você não faz. Geralmente os pais fazem isso com seus filhos.
Ó, filho, você pode fazer isso, 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 isso e isso. Mas isso não pode. Mas se você fizer isso, você vai perder tal coisa. Você vai ser castigado ou outras coisas. Mas, sempre tem o mas. E Deus não foi diferente com eles. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E uma coisa que é certeza, a palavra de Deus. Deus, quando fala alguma coisa, querendo nós sim ou querendo nós não, Ele cumpre. Ele não está preocupado se Ele vai nos magoar ou não. Então quer dizer que Deus não olha para mim? Ele olha para você sim, para mim sim. Mas primeiro Ele olha para a palavra dEle. Se eu e você estiver correto com a palavra, se nós andarmos certo com a palavra, tudo vai bem. Mas se nós andarmos diferente da palavra de Deus, certamente nós vamos morrer. Se nós andarmos contrário à palavra dele, nós vamos morrer. A palavra morrer, quando nós falamos em morrer, já vem no nosso pensamento a morte humana. Caixão, um corpo, um cadáver lá dentro. Mas muitas das vezes, nós estamos morrendo espiritualmente, bem devagar. E nós não estamos nem sabendo. Muitas das vezes nós deixamos o pecado tomar conta da nossa vida. E estamos morrendo gradativamente, pensando que tudo está certo, pensando que tudo está normal. Só que não está. Nós vamos morrendo, devagar, devagar, devagar. E quando nós chegamos no estágio final da morte, pode ser que seja tarde demais. Então, igreja, o que isso tem a ver com cura? O que isso tem a ver com o culto de hoje? Tudo entra na nossa vida por causa do pecado. Tudo entra na nossa vida por causa do pecado. Adão e Eva, como nós falamos, eram perfeitos. Não tinham pecado. Quando eles pecaram, qual que foi a primeira coisa que aconteceu? Ao Senhor vir ter com eles, o que aconteceu? Eles se esconderam. Por que eles se esconderam? Diz a Bíblia que eles tinham vergonha. Só que eles não sabiam o que era vergonha. Eles não tinham essa noção. Tanto é que Deus pergunta, por que vocês estão assim? Só que Deus já sabia. Deus é Deus. Deus sempre sendo Deus. Desde o início. Então foi a partir daquele momento em que o pecado entra no ser humano. A partir daquele momento, todas as coisas ruins entram em nossas vidas por causa do pecado. Só que uma coisa, Deus é perfeito. Ele abomina o pecado. O pecado não faz parte de Deus. Mas o que Deus ama? O pecador. Deus ama a mim e você, mesmo sendo pecador. Mesmo nós andando errados, mesmo nós pecando, mesmo nós adquirindo certas coisas, Deus nos ama. E Ele não abre em hipótese alguma mão da minha vida e da sua vida. Ele não abre mão. Ele está cada dia mais disposto a nos ajudar, a sempre pegar na nossa mão e sempre caminhar conosco. Nós, como seres humanos hoje, trazendo a palavra para hoje, nós vivemos no meio do pecado. Hoje o pecado está no mundo. Não está no mundo? Hoje o mundo está cheio de pecado. Só que nós precisamos viver no mundo, mas não no pecado. Porque se nós vivermos no pecado, o que diz a palavra em Romanos 6, 23?
Se você está com a sua palavra aí. Romanos 6:23. O que diz a palavra? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você permanecer no pecado, a certeza para você é a morte. Se você permanecer no erro, será cada dia mais morte para mim e para você. Mas, se a cada dia mais nós mantermos a presença de Deus, nós teremos o dom gratuito de Deus em cada um de nós. Aí a escolha é sua, a escolha é minha. Nós passamos por dificuldades, igreja. Seja enfermidade, seja doença, seja algo espiritual, e nós aceitamos. Nós estamos vivendo na mesmice espiritual. Tudo para nós é normal. Tudo para nós é normal. Tudo que acontece na nossa vida é normal. E não é. Não pode ser assim. Em momento algum. Porque se você viver na mesmice, o pecado vai entrando. Ele vai achando brecha na minha vida e na sua vida. E o que acontece? Uma brecha vai virando um buraco muito grande nas nossas vidas. E vai chegar um momento que vai estar muito grande. Ou seja, nós vamos estar morrendo gradativamente. Passa a prestar atenção em você. Eu sempre digo isso, para nós prestarmos atenção na nossa vida, porque é muito fácil prestar atenção no irmão. Você viu? O irmão não está vindo mais da igreja. Você viu? O irmão sumiu. Você viu? Cadê o irmão? Você viu o que o irmão fez? Você viu o que o irmão deixou de fazer? Aí nós estamos prestando atenção no outro e outra coisa, estamos fazendo o pior, que é falar da vida dos outros. É por isso que nós temos que prestar atenção nas nossas vidas e falar da nossa vida. Porque senão nós vamos estar pecando em duplicidade. Sempre mais, sempre mais. Então preste atenção na sua vida quando você... não vou na igreja hoje não. Hoje eu estou cansado. Faça o teste para você ver. Eu já fiz esse teste com Deus. Dê vazão ao desânimo. Dê vazão à preguiça. Dê vazão àquelas coisas ruins. Quanto mais vazão você vai dando, mais ela vai entrando na sua vida. Faça o teste. Peça a direção de Deus. Fala, Deus, será que isso é verdade mesmo? Eu já fiz isso. Chegue do trabalho cansado e fala, Deus, hoje eu não vou na igreja não. Eu creio que se eu faltar um dia, não vai ter muito problema não. Vai ser tranquilo, só um dia só, não vai fazer problema. Aí você não vem, ou você não faz aquilo que Deus colocou na sua vida. No outro dia, você tem algo para fazer. Você fala, não Deus, mas hoje... E vai passando os dias, você vai ficando naquela mesmice. Eu não sei se você já fez essa experiência, mas faça para você ver. Você vai caindo na mesmice. Você vai achando que isso é normal. Não, está tudo certo. Depois eu oro e tudo se resolve. A sua oração não vai passar do teto, como se diz. Por quê? Porque para ter algo com Deus exige experiência. Para ter algo com Deus exige intimidade. Quer um exemplo humano disso? Você tem um amigo muito íntimo seu. E ele muda para muito longe. Você fica alguns anos sem ver. Quando você vai ter com ele de novo, a intimidade não é a mesma. A intimidade não vai ser a mesma. Por quê? Perdeu a intimidade. Ficaram longe. Ele passou a viver de uma forma, você passou a viver de outra forma. A intimidade perdeu. Por mais que tenha um pouco, não é a mesma. Você tem que construí-la novamente. Assim é com Deus. Se nós pararmos de buscar a Deus, o pecado vai entrando. O pecado vai entrando, o pecado vai entrando, o pecado vai entrando. E quando nós tomamos por nós mesmos, o pecado já está imenso na nossa vida. Quando eu digo pecado imenso, Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado.
Tudo é errado na presença de Deus. Mas se nós deixarmos, Ele vai entrando. E quando você precisa clamar a Deus, você está sem força. Por que você está sem força? Porque você foi morrendo lá atrás. Você foi deixando de buscar a Deus. Ah não, hoje eu não vou orar não. Hoje eu estou cansado. Ah não, hoje não, depois. Você vai morrendo, você vai ficando fraco espiritualmente. Aí você não tem mais força para nada. Aí quando acontece algo na nossa vida, alguma enfermidade, alguma doença, você não tem força para clamar. Aí você vai atrás de um, você vai atrás de outro, você vai atrás das pessoas, e as pessoas não te atendem conforme você queria, e você já começa a falar mal dos outros, você já começa a achar aquilo que você queria, aonde você está vendo que você acharia. Aí pronto. Aí, o que a Bíblia nos ensina? Um abismo, ele chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. É a Bíblia que diz: o salário do pecado é a morte. É a palavra de Deus, igreja. Se nós permanecermos a cada dia mais no pecado, se nós permanecermos no erro, como que nós vamos querer uma cura sobre as nossas vidas? Nós temos que cortar o mal pela raiz. Ah, então quer dizer que você está dizendo aí que eu não posso pecar mais? Não é isso. Nós vamos ser pecadores até o fim, até a volta de Jesus. Só que lembra que eu disse, você pode permanecer no meio do pecado, aonde nós estamos. Volto a dizer, nós não estamos no mundo, um mundo cheio de pecado, um mundo cheio de tribulação. Mas você vai aceitar? Você vai viver no meio do pecado? Você vai aceitar o pecado na sua vida? Se você aceitar, você está errado. Agora se você, não Deus, eu vivo neste mundo cheio de tribulação, cheio de pecado. Para onde eu olho eu vejo pecado. Para começar lá de cima, Deus. Para começar nos governantes. Para começar, ó Pai, naquilo que está lá mandando, comandando o nosso país, a nossa nação, Pai. Mas eu não aceito. Eu não aceito. Nós não precisamos ter o pecado na nossa vida. Vamos pecar? Vamos pecar. Sim. Mas o crente, o cristão, ele peca por acidente. Se você permanecer no erro, igreja, se eu permanecer no erro, é decadência na certa. Se eu permanecer na mesmice, é decadência. Deus é a nossa força. Então nós temos que buscar aonde? Em Deus. Se você precisa da cura, se você precisa de uma libertação, se você precisa ser restaurado, aonde está a solução? Em Deus. Só que daí o que acontece? O mal do ser humano busca, consegue, para de buscar. Busca, consegue, para de buscar. É o mal da pessoa. O mal, o meu mal, o seu mal, o nosso mal. É do ser humano, é da raça adâmica. Por isso que nós precisamos nadar contra a correnteza. Nadar contra o mundo. Não é assim o mundo lá fora? Não, se você já conseguiu, tudo bem, é isso aí mesmo. Não, para quê? Para que ficar desse jeito? Para que você ir na igreja direto, rapaz? Para que você ir, irmã, na igreja direto? Você tem tanta coisa para fazer. Lembra de Marta e Maria? Ao ter com Jesus? Não, deixa ela lá, ela está preocupada com outras coisas. Você está preocupado ou preocupada também em alcançar os seus objetivos ou alcançar em ter uma vida plena com Deus? Você está correndo atrás de uma coroa corruptível ou incorruptível? Se você estiver a cada dia mais fazendo tudo em prol do Senhor e para Deus, pode ficar tranquilo que o resto o Senhor faz.
Mas não. Desse jeito não dá certo, não. Para mim não dá certo. Eu prefiro a cada dia mais correr atrás daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho certeza que vai dar certo. Atrás dos meus sonhos, atrás dos meus objetivos. Está errado? Não está errado. Mas você está buscando um caminho diferente do de Deus. Porque Deus nos garante, os meus sonhos são maiores do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus, os nossos. Por que nós ficamos preocupados com as nossas vontades? Nós vamos só perdendo crédito com Deus, igreja. Então lembre-se, tudo começou lá atrás. Adão e Eva. O pecado veio por lá. Aonde aconteceu o primeiro homicídio? Caim e Abel. Aconteceu por lá, tudo veio de lá. Depois Deus arrependeu de ter feito. O que aconteceu? Mandou o dilúvio. Ficou só quem? Noé e sua família. E veio também o pecado posteriormente. Então o pecado já estava implantado no ser humano por causa de um erro. Só que eu volto a te dizer, você vai aceitar esse erro? Eu não aceito na minha vida. Você vai aceitar você perder a intimidade com Deus por causa do erro dos outros? Você vai assumir a responsabilidade por causa de erro dos outros? Eu não. Eu assumo as minhas responsabilidades. Eu pequei, Deus me perdoa. Eu tenho que ir atrás. Mas agora os outros pecou, eu não aceito. Deus me fez livre. Deus me fez a cada dia mais limpo. O começo de tudo Deus fez perfeito. Foi o homem que bagunçou. Foi o homem que desorganizou a casa inteira. Eu quero viver no começo, conforme Deus preparou para mim e para você. Amém, igreja? Abra sua Bíblia em Apocalipse, para nós caminharmos já para as conclusões do Senhor Jesus. Apocalipse 21, 3 até o 8. Deus também não é só, como se diz, a ferro e fogo, não. Deus, Ele tem promessas grandiosas para cada um de nós. Nós falamos, o salário do pecado é a morte. Sim, e para quem permanecer na retidão com o Senhor, para quem permanecer reto com o Espírito Santo de Deus, não digo sem pecar, porque nós humanos vamos pecar, digo mais uma vez. Mas nós mantermos fiéis, Deus, eu pequei, me perdoa, não quero cometer o mesmo erro. Deus, eu pequei outra coisa, Deus, me perdoa, não quero pecar o mesmo erro. E assim consecutivamente. Aí, igreja, nós vamos ter essa intimidade com o Senhor. Aí quando vier algo sobre as nossas vidas que nós estamos sujeitos a acontecer, nós vamos clamar e vai embora. A doença vai embora. A enfermidade vai embora. Por quê? Porque nós temos respaldo com Deus. Deus olha para nós e fala assim, não, aquele servo ali, ele tem respaldo. Ele tem a cada dia mais crédito, porque ele busca. Ele peca, todos pecam. Eu sei que todos pecam, Deus pensando, falando nas nossas palavras de hoje. Sim, todos os servos pecam, mas ele anda certo comigo. Ele peca por acidente. Não, eu vou derramar sobre a vida dele. Então Deus nos garante a cada dia mais algo muito bom para cada um de nós. Se você abriu a sua Bíblia em Apocalipse 21, 3 até o 8, diz o seguinte, a palavra de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhes serei Deus, e ele serás filho. Quanto, porém, aos covardes e incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se nós andarmos com o Senhor, igreja, se nós andarmos retos com a palavra de Deus, já não existirá morte, já não existirá luto, já não existirá pranto nem dor. Mas a cada dia mais o Senhor nos dará vida e vida com abundância. Se nós mantermos reto a nossa vida com o Senhor, tudo que você pedir, você vai alcançar. Porque eu te volto a te dizer, você terá respaldo com o Espírito Santo. Mas, lembra do salário do pecado e a morte? Se nós permanecermos nisso, incrédulos, covardes, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, qual será o lugar? O lago de fogo. Esse será o fim daqueles que não andaram com o Espírito Santo de Deus. Então está na minha e nas suas mãos. Não está na mão de Deus, está na nossa mão. Deus nos dá a direção, mas a condução está na minha e na sua mão. Para onde você conduz? Para onde você direciona a sua vida? Para onde você está levando? Você está tendo intimidade com o Senhor? Você está tendo a cada dia mais momentos com Deus? Você está usando a sua vida em prol do Senhor? Fique tranquilo. Se você estiver passando por dificuldade, é leve, momentâneo e passageiro. É para o nosso aperfeiçoamento. Nós não estamos isentos de passar dificuldades. Não. Vamos passar sim. Mas Deus nos garante a vitória e Ele nos ajudará a cada dia mais. Mas se nós permanecermos no erro, se nós permanecermos naquela aquietude, não, está tudo certo, está tudo bom, aceitando as coisas, você vai aceitando e vai se enchendo daquilo que não provém de Deus. E você sabe qual será o fim. Então, a palavra de hoje é para nós olharmos para dentro de nós e vermos: Deus, como eu estou levando a minha vida? Deus, aonde eu estou colocando? Será que eu estou dando brecha para o pecado? Será que eu estou dando brecha para as coisas ruins? Será que eu estou me alimentando com essas coisas? Ou será que eu estou no meio do pecado, mas o pecado não está em mim? Eu faço parte deste mundo, mas eu não vivo para esse mundo. O meu lugar é na eternidade com Deus. Eis a palavra lançada sobre o teu coração. Analise-se você próprio. Analise você a sua vida. Aonde você precisa mudar, aonde você precisa ser transformado. Deus está aqui para nos mudar. Deus está aqui para fazer de cada um de nós conforme a palavra dele. Então fique de pé em nome do Senhor Jesus. Ou melhor, eu quero que você venha à frente em nome de Jesus. Nós não vamos orar hoje por imposição de mãos. Deus colocou isso no meu coração antes de vir para cá. Então nós já vamos fazer esse momento em nome do Senhor Jesus. Não precisa fazer fila, mas pode ficar à frente. Por que nós não vamos orar por imposição de mãos hoje? Porque nós estamos falando de pecado. Eu sou pecador. Nós somos pecadores. Então nós vamos pedir que Deus nos trate. Nós vamos pedir que Deus nos mude. Nós vamos pedir que Deus restaure a nossa vida.
Pecadores nós vamos ser até o fim, como eu disse. Mas nós podemos estar no meio do pecado, mas não o pecado em nós. Feche os teus olhos. Apresente-se diante do nosso Deus. Glorioso Deus e bondoso Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, diante do altar do Senhor. Diante da Tua presença, Pai. Diante do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Nós nos apresentamos diante de Ti. Diante do Espírito Santo, Pai. Somos pecadores, ó Pai. Somos pecadores, ó Pai. Somos cheios de falhas, ó Pai. Somos servos errantes, ó Pai. Diante da Tua face. Mas, meu Deus, o Senhor ama a cada um de nós. O Senhor abomina o pecado, sim. O Senhor abomina o pecado. Mas em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu creio que o Senhor nos ama com todo o Teu amor. Eu creio que o Senhor nos ama com toda a Tua presença. Por isso, Pai, nessa noite, Pai, nós nos apresentamos como servos de Deus. Pecadores, sim, Pai. Mas a cada dia mais andando na graça, andando no perdão, andando na misericórdia do Espírito Santo. Por isso, Pai, nos limpe a cada dia mais. Pai, a doença, a enfermidade, ela entra em nós por causa do pecado, Deus. Foi através do pecado, é através do pecado, ó Pai, que a cada dia mais o mal interfere na nossa vida. É por causa do pecado que ele infiltra dentro de nós, ó Pai. Mas por isso, ó Pai, em nome do Senhor, nós temos a Tua presença, nós temos, ó Pai, a Tua unção que nos reveste a cada dia mais, e nós possamos sim estar puros diante do Espírito Santo de Deus. Podemos estar puros diante da Tua face, porque o Senhor nos lavou de alto a baixo através do sangue do Cordeiro, Pai, perdoando todos os nossos pecados, perdoando toda a iniquidade. Por isso, Pai, já não há pecado, já não há iniquidade, já não há enfermidade, já não há doença, porque o Senhor a levou tudo na cruz. Por isso nós cremos, ó Pai, nós cremos na restauração, nós cremos, meu Deus, na cura, nós cremos, meu Deus, a cada dia mais naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós somos templo do Senhor, nós somos a cada dia mais servos, ó Pai, assíduos do Espírito Santo de Deus. Por isso nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Perdoa-nos, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Que tudo que nós viemos a passar, que tudo que nós viemos a enfrentar, ó Pai, seja bom ou seja ruim, que Deus esteja conosco, ó Pai. Senhor, como nós falamos, nós não somos isentos, ó Pai, de acontecer nada com as nossas vidas, ó Pai, mas será bem mais fácil quando Deus está conosco. Será bem mais fácil passar pelo deserto, será bem mais fácil passar pelo vale, se nós estivermos com a presença de Deus do nosso lado. Meu Deus, mas se o Senhor estiver longe de nós, se o Senhor estiver, meu Deus, fora de nós, aí será complicado, Pai. Aí sim, meu Deus, o salário do pecado será a morte. E nós viemos a permanecer a cada dia mais no erro. E nós iremos morrer, morrer e morrer e morrer a cada dia mais, Pai. Por isso, Pai, o Senhor é vida e vida com abundância. O Senhor exala a cada dia mais vida sobre as nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, é o que nós oramos e declaramos sobre todos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluias.